Boa noite, meu prezado irmão, boa noite, minha querida irmã. 19 horas desse dia 6 de maio de 2020 e o estudo desta noite, desse estudo bíblico, o tema desse estudo bíblico é o caráter psicoterapêutico da oração. E, óbvio, esse estudo vai começar com uma palavra de oração. Depois nós nos poremos a estudar este tema tão importante nas nossas vidas. Vamos orar ao Senhor neste momento. Santíssimo Deus, Pai bondoso, em primeiro lugar, queremos agradecer a Ti por esta oportunidade de dirigirmos a Ti a palavra de oração nesse dia que o Senhor fez, e a Tua palavra recomenda que alegremo-nos, regozijemo-nos nele. A alegria que temos e de que desfrutamos vem do Senhor, porque a nossa esperança está no Senhor. Que o Senhor assim nos ajude, nos abençoe, nos guarde, perdoe os nossos pecados e abençoe a todos aqueles que nos veem, nos ouvem nesta hora, neste momento, para que todos sejamos instruídos por esta palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sou o reverendo João Batista Borges, pastor da Igreja Presbiteriana de Madureira, e temos toda quarta-feira este encontro aqui, por essa live, no Facebook, e live que depois a gente faz postar também no YouTube, no nosso canal lá, e você pode assistir por aqui e também pelo canal do YouTube, nosso canal no YouTube. E que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde seu coração, como tem passado, como está a sua família, tem se cuidado, tem se protegido nesses dias de confinamento obrigatório, isolamento social. Vai tudo bem com você? Espero que sim. Muito bem, o estudo desta noite, ele é um paper. O que é isso? Quando eu estudava no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, em 2004, uma das tarefas que tive era elaborar um paper. Um paper é uma forma de dizer, falar de um artigo, de um texto, de um escrito a respeito da oração. E eu procurei elaborar este escrito pensando no aspecto psicoterapêutico, nos benefícios que a oração produz na vida de uma pessoa. Quando essa pessoa faz essa oração, o que isso causa nela, antes mesmo de ter a certeza se Deus a está ouvindo ou não, quais são os efeitos da oração na vida de quem ora. E então este estudo ele está centrado em 3 ramificações. A primeira, a psicoterapia da súplica, depois a psicoterapia da confissão de pecados e, por último, a psicoterapia da intercessão. Então, nesta noite estarei falando sobre súplica, sobre confissão de pecados e sobre intercessão. Para começarmos, lembramos que o ministério da oração é muitas vezes negligenciado por nós nos nossos exercícios espirituais, não somente de forma pessoal, mas também de forma coletiva, como igreja. E falo isso naturalmente com lamentação, porque a oração ela deve encontrar um lugar especial na vida de todo crente, de todo aquele que crê em Deus. Quando falo crente, estou me referindo, num primeiro momento, a todo aquele da fé reformada, mas é preciso lembrar que oração é feita por alguém a uma divindade. Oração, no sentido mais preciso dela,
é aquela conversa que alguém tem com a sua divindade. E aí, como nós somos cristãos e como cristãos de fé reformada, eu me dirijo de modo especial a essa ramificação. Mas você que tem a sua convicção de fé religiosa, você também faz a sua oração, naturalmente. Então, o que eu vou dizer aqui tem uma abrangência bem ampla e pode ser que atinja você também que tem outro tipo de credo, outro tipo de fé que não a fé cristã reformada. Mas o objetivo aqui, naturalmente, é falar de um modo geral e abordar a questão de acordo com o que nós cremos como cristãos reformados que somos. As Escrituras Sagradas recomendam a todo tempo que nós conversemos com Deus, que nós falemos com Deus, que é a definição mais simples de oração. Orar é conversar com Deus, é falar com Deus. E quando se ora para conversar com Deus, quando se fala com Deus, obviamente há um objetivo, há um propósito. Toda conversa, normalmente, essa conversa gira em torno de um assunto, em torno de um tema, em torno de um propósito. É lógico que essa conversa com Deus, ela também gira em torno de um propósito. O que percebemos é que normalmente esse propósito está em alguém fazer um pedido a Deus. A pessoa tem algo a suplicar, tem algo a pedir a Deus, vai logo apresentando esse pedido na oração. Mas a oração não é só para nós elaborarmos um pedido, fazermos um pedido a Deus. Porque imagina, você conversa com alguém, constantemente você conversa com alguém. E toda vez que você conversa com aquela pessoa, você está a requerer algo dela, a pedir algo dela. Agora projeta isso para a sua relação com Deus. Imagina que toda vez que nós nos aproximarmos de Deus para conversarmos com Ele, o fazemos para pedir a Ele algo. Não é de bom alvitre, não é adequado que nós procedamos assim. É importante que nós diversifiquemos os assuntos dessa conversa com Deus, que é a oração. Então, esta noite nós vamos abordar 3 desses aspectos, desses assuntos em que esta oração pode ser ramificada. A oração, ela pode ter essa ramificação. Eu repito aqui, nós vamos falar de súplica, nós vamos falar de confissão de pecados e vamos falar também de intercessão. Esses são os 3 pontos da oração. O Evangelho de Mateus traz, logo no seu início, uma oração que foi considerada por Jesus, que foi feita por Jesus, foi ensinada por Jesus, como a oração modelo, é a oração do Pai Nosso, está lá no capítulo 6, nos versos de 9 a 13. E nessa oração nós encontramos vários elementos importantes para a nossa vida, desde o modo como nós devemos nos dirigir a Deus, como aquilo que nós devemos pedir. Por exemplo, aqui, dentre os pedidos, há um deles que nós precisamos dele todo dia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu vejo esta palavra de oração como algo assim: Senhor, eu sei que o Senhor vai me sustentar durante todos os dias da minha vida, mas eu preciso do pão de hoje, eu preciso do pão do dia de hoje, eu não preciso do pão de amanhã, e eu não preciso do pão de ontem. O de ontem porque já passou, e o de amanhã porque eu nem sei nem se eu vou estar vivo no dia de amanhã. Então, eu preciso do pão de hoje. Essa é a ideia. Deus nos suprindo, nos sustentando cada dia. Então, você vê logo na oração que Jesus Cristo ensinou, a oração dominical, há espaço para pedido.
Lá no Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus Cristo faz a sua oração, a chamada oração sacerdotal, e essa oração contém pedidos também, mas eu vou deixá-la para o nosso último ponto, que é a oração, o caráter psicoterapêutico da intercessão. Dentro do caráter psicoterapêutico da oração, nós vamos trabalhar isto lá no finalzinho, que é a terapia ou a psicoterapia da intercessão. Então, vamos começar aqui, portanto, com a psicoterapia da súplica. Quando nós suplicamos, nós nos colocamos diante de Deus como quem tem necessidade dos cuidados divinos. Quando nós apresentamos a Deus o nosso dia, a nossa vida, e a Ele fazemos súplicas, nós queremos dizer assim: Senhor, para eu gerenciar esse dia que eu estou a viver, eu preciso da tua assistência, eu preciso da tua direção, eu preciso do teu cuidado. E a súplica, ela tem este valor de mostrar para Deus aquilo de que necessitamos. É claro que nós não devemos em nenhum momento achar que Deus já não conheça aquilo que se passa conosco, que Deus não saiba o que se está havendo conosco, porque Ele sabe, Ele conhece. Mas o importante para nós é que nós apresentemos a Deus a nossa vida, apresentemos a Ele o que se passa conosco, as nossas dificuldades, para que Ele venha a suprir essas dificuldades. E o que Ele deseja de nós é que nós demonstremos essa dependência nossa dos favores dEle, da ação dEle em favor de cada um de nós. Eu quero começar citando aqui Charles Spurgeon, na obra Oração Eficaz. Ele diz assim: quando sinto que estou na presença de Deus e tomo o meu devido lugar ali, a próxima coisa que faço é reconhecer que não tenho direito algum àquilo que estou buscando e não posso recebê-lo, exceto como um dom da graça. Devo reconhecer também que Deus limita o canal através do qual me concede misericórdia. Ele o fará por meio do seu amado Filho. Deus exige que pleiteemos com Ele e apresentemos nossas razões fortes, como diz Isaías, pois isso mostrará que valorizamos a bênção. Orar é desfazer-se de seus fardos, despir-se de seus trapos, lançar fora suas enfermidades, ficar cheio de vigor espiritual, alcançar o mais alto ponto da saúde espiritual. O que é que se realça nessa palavra de Spurgeon? É o mediador. Quem é que medeia a nossa relação com Deus? É Cristo. E a nossa oração, o nosso pedido a Cristo, a Deus, deve ser mediante Cristo. Cristo é aquele que assina, quem fala por nós, assina o nosso pedido, fala por nós perante Deus, apresenta a Deus a nossa oração, o nosso pedido, a nossa súplica, e é Ele quem dá valor, dá crédito diante de Deus ao que nós estamos a pedir. É importante que lembremos-nos disso, que Deus, como diz, Ele limita essa fala com Ele, Deus, mediante Jesus Cristo. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Porque foi Jesus Cristo quem deu a sua vida na cruz do Calvário em favor de cada um de nós. Então é importantíssimo que esta súplica seja feita em nome de Jesus, que nós falemos em nome de Jesus, que nós apresentemos a Deus o nosso pedido em nome de Jesus. Quando nós suplicamos a Deus, nós
descansamos. Lembro-me do Salmo capítulo 5, verso 3. De manhã, Senhor, apresento a minha oração. De manhã apresento a minha oração e fico esperando. É aquele que, de uma forma fiel, com fé no coração, com certeza de que Deus pode todas as coisas, ele conversa com Deus, apresenta a sua oração e fica aguardando os favores divinos. E esse aguardando não é sem sair à luta, não é sem buscar aquilo que deseja, mas é uma busca confiante, é uma busca de quem sabe perfeitamente que Deus está à frente de tudo que ele, ser humano, esteja a pedir o Senhor. Então é importante lembrarmos disso, apresentarmos a Deus o nosso pedido, a nossa súplica e fazê-lo em nome de Jesus. Essa súplica há de ser algo sincero que venha do coração. Nós não devemos apresentar a Deus aquilo que não faça parte do que realmente desejamos, do que realmente queremos, do que não haja, que se não houver aquela convicção nossa do que nós estamos a pedir ao Senhor, que nós estamos a suplicar a Ele, nós nem devemos fazê-lo, nem devemos suplicar. Devemos apresentar a Deus com inteireza, com certeza de coração e de alma, para que Ele atenda a cada um de nós. E já nesse ponto, lembrando que o nosso tema de hoje é o caráter psicoterapêutico da oração, ou seja, quais são os efeitos de uma oração no nosso ser, na nossa alma, tranquilizando-nos. Pois bem, já nesse primeiro momento, nesse primeiro tópico, você vê que quando nós suplicamos a Deus, quando nós apresentamos a Ele a nossa súplica, já nos tranquilizamos. É como se você dissesse assim, de si para si: eu já falei com Deus, já conversei com os dele, eu não tenho mais com que me preocupar. Eu sigo a vida fazendo aquilo certo, porque eu já sei que falei com quem eu deveria falar. Então, esse primeiro elemento da oração é importantíssimo, a súplica. Você apresentar a Deus o seu pedido de oração. Tá bem? Vamos para o segundo momento, segundo tópico que nós estamos a abordar nesta noite, que é a confissão de pecados. Este ponto é um pouco negligenciado, ou pelo menos não é feito de uma maneira a mais adequada. Há aqueles que, ao confessarem pecados, fazem de uma forma como que no atacado. Ou seja, alguém que diz assim: Senhor, perdoe os meus pecados, perdoe todos os meus pecados, sem adentrar, sem especificar, sem se referir de modo específico a qual dos pecados ou a quais dos pecados essa pessoa está se referindo. Isto é importante, mas deve-se tomar, eventualmente, cuidado com isso. Porque numa reunião pública, talvez a expressão mais adequada seja essa mesma. Né? Seja mesmo essa, que você diga: Senhor, perdoe os nossos pecados. Aí você está orando em favor da coletividade, você está falando por si e pelos seus irmãos também. Mas numa conversa particular com Deus, aí você deve especificar aquelas áreas da vida em cujas áreas você está necessitando do perdão do Senhor. Aquilo que você fez contrário a Deus especificamente, ou contrário ao próximo. Sempre lembro que todo pecado contra o próximo é também o pecado contra Deus. Você pode pecar contra Deus sem pecar contra o próximo, mas toda vez que se peca contra o próximo, se peca contra Deus. Então, a confissão, ela é importante ser feita a Deus. Sempre,
sempre se deve fazer a confissão a Deus. Mas em alguns casos específicos, você não está isento de fazer a confissão também aos seus irmãos ou à pessoa a quem você ofendeu. Já tratei disso numa vez que eu estava abordando num sermão essa questão do perdão, do pedido de perdão, da confissão, que gera o perdão e tudo mais. Eu cito aqui um artigo escrito por Brian Edwards, em que ele diz que o perdão deve ser dado mediante uma confissão. Ninguém deve ficar, como que na linguagem que se usa hoje, liberando o perdão sem que tenha havido uma confissão. Eu quero deixar esse assunto um pouquinho de lado, porque isso trata especificamente da questão do perdão em si, que não é o nosso ponto hoje. O nosso ponto hoje é a questão da confissão. Da confissão. Não estou falando hoje propriamente do perdão, que é um tema que a gente já tratou em outro momento e poderíamos até voltar a tratar mais adiante. Mas o que eu quero lembrar a ti aqui é a confissão. Se se peca contra o próximo, peca-se contra o próximo e também contra Deus. Então é necessário fazer sempre a confissão a Deus. Mas repito que em alguns casos é necessário confessar também ao próximo, diante do próximo e, obviamente, pedir a ele perdão pelo que fez, para que esse conjunto de confissão e perdão, isso seja fechado, essa história seja fechada. Voltando à oração modelo, à oração dominical, há um momento que a oração diz que perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. Veja, há uma condição de causa e consequência aí. Senhor, o Senhor perdoa o meu pecado do modo como eu perdoei aquele que me devia? Então, é claro que essa questão do perdão que eu peço a Deus quando a Ele confesso está ligada intimamente ao perdão que eu também dei àquele que veio me confessar o pecado e veio me pedir perdão. Se eu não o perdoei, eu não tenho muito crédito diante de Deus para pedir perdão a ele. E há quem lembre o seguinte: a rigor, eu nem deveria proferir essa oração dominical se eu estiver com alguma causa pendente com alguém em que essa pessoa me tenha pedido perdão e que eu não tenha perdoado essa pessoa. Mas volto a dizer, o perdão não é o nosso ponto principal aqui hoje. O nosso ponto principal é a confissão. É necessário que nós nos coloquemos hoje aqui na condição daquele que foi o ofensor, aquele que ofendeu a Deus e ofendeu possivelmente o próximo também. E se estamos nessa condição, nós devemos confessar os nossos pecados. Lá na carta de Tiago, no capítulo 5 da carta de Tiago, este apóstolo do Senhor, ele vai dizer que a confissão é de fundamental importância no contexto do que Deus vai fazer em cada um de nós, ou por nós. Lá no capítulo 5, verso 16, diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por a súplica do justo. Há uma relação até aqui, há até uma relação com a cura física. A confissão gerando cura física. Eu quero levar você comigo ao Salmo 32. Vamos olhar bastante aqui a Escritura, nesse ponto da confissão. Salmo 32. Lemos assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia.
Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Uma palavrinha aqui que eu acho que ela precisa de um esclarecimento, especialmente talvez não tenha a experiência da vida no interior, mas ela está no verso 4, porque a tua mão pesava de noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Lá no interior, o agricultor gosta muito quando cai aquela chuva tranquila, serena, para molhar a terra, para regar as plantações. E uma coisa que costuma apavorar o homem do campo, dependendo da cultura que ele esteja cultivando, que ele esteja plantando, é aqueles tempos de... Eles lá chamam de estiagem, tempo de seca. Tempo de seca é tempo de estio, tempo que não chove, é o que a palavra diz aqui. E o texto diz que os meus ossos, como é que eles ficaram? Diz o texto, verso 4, a tua mão pesava de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O meu vigor, a minha saúde, o meu tônus vital ficou como terreno em cujo terreno não cai chuva, seco, precisando da tua chuva. E a confissão de pecados é como essa chuva adequada, própria, para regar a plantação, para oferecer o frescor, para o crescimento daquela plantação. Quantas são as vezes em que nós necessitamos desse ar renovador, dessa chuva renovadora que vem nos dar vigor novamente, né? Então a confissão, ela propicia em nós esse tipo de situação, esse tipo de comportamento. Eu quero citar aqui uma palavra de João Calvino. João Calvino diz assim: afinal, começo e mesmo a preparação do correto orar é o pedido de perdão associado com humilde e sincera confissão de culpa. Ele fala isso no volume 3 das Institutas, página 324. João Calvino está a dizer que, afinal, o começo e o mesmo a preparação do correto orar é o pedido de perdão. Então, dirigir-se a Deus pedindo a Ele perdão pelos pecados cometidos e de uma forma sincera, de uma forma correta. E o importante também a lembrar que não é só o pedido de perdão, a confissão e o pedido de perdão a Deus em si. Eu quero lembrar, importante nesse ponto aqui que estamos defendendo, que é a importância da confissão de pecados, lembrar que eu devo fazer isso, mas devo também, dia a dia, trabalhar para evitar o pecado, que é o mais importante, certamente, porque se eu evitar pecar, eu nem tenho o que confessar. Estou me referindo aqui a atos de pecado. Não é preciso fazer uma diferenciação entre atos de pecado e natureza pecaminosa. A nossa natureza, ela está sempre necessitando deste perdão do Senhor, porque nós somos pecadores, pecamos de diversas maneiras
e coisas que fizemos e das quais sequer nos lembramos, mas elas ofenderam a Deus. Então, a nossa natureza é uma natureza corrompida e que precisa sempre da ação inovadora do próprio Deus. Isso é um ponto. A natureza depravada, como vai dizer um dos pontos do calvinismo. Mas eu me refiro, nesta confissão, a pecados específicos. A pecados específicos, a atos especificamente que nós tenhamos feito e dos quais nos lembramos e para os quais precisamos pedir este perdão, confessando-os a Deus. Confessando-os sinceramente a Deus. Essa confissão coletiva a que se refere Tiago, diz Tiago, que ela é tão proveitosa que pode promover até a cura física. É um dos elementos que curam a cada um de nós, curam, evidentemente, a nossa alma, já que esse estudo que estou a fazer é sobre o caráter psicoterapêutico da oração, o caráter psicoterapêutico, ou seja, os efeitos que são produzidos na nossa alma, na nossa psique, no interior do nosso coração. Esses efeitos são os mais excelentes possíveis. Mas, volta a realçar aqui no texto de Tiago, há também a ideia até de cura física pela confissão dos pecados. É um conjunto da obra, né? Corpo são, mente sã, ou mente sã num corpo são. É um conjunto, nós somos corpo e alma. Um tem que estar são e o outro também. Quando os dois estão sadios, saudáveis, nós somos um ser humano em perfeitas condições de vida. Quando a alma não está muito legal, quando o nosso pensamento não está legal, e sem dúvida que o corpo padece. Imagina um estado de depressão. Eu falo para você, neste momento, que possa estar vivendo isso, que esteja vivendo uma depressão na sua vida, e esses dias de confinamento, de isolamento social, uma das enfermidades que eu creio que esteja dentre as que estejam crescendo nesse momento, certamente que a depressão está crescendo. Imagina uma enfermidade dessas assolando a nossa alma. Ela tem efeitos na psique, na nossa alma, e no corpo também. São as chamadas doenças psicossomáticas. E aí está a palavra grega, que quer dizer, começa na psique, na alma, na mente, e se espraia pelo soma, pelo corpo. Psico, mente, soma, somáticas, corpo. Então, essas enfermidades que começam na alma e se espraiam pelo corpo, elas devem ser tratadas, evidentemente, com a medicina correta, mas também com oração. Devemos orar, pedir, interceder em favor das pessoas que estão assim. E nós, evidentemente, que este é o ponto da confissão, devemos confessar os nossos pecados a Deus para que nós sejamos curados, sarados por Ele. Ok? Então, esta palavra sobre a súplica é de fundamental importância para nós. Eu quero citar ainda aqui nesse ponto sobre a confissão de pecados, uma palavra de John MacArthur Jr., este escritor, John MacArthur Jr., Sociedade Sem Pecado, na página 145. Ele vai, aliás, essa página aqui é a 150, esse texto, essa parte que eu vou citar, está na página 150. Diz assim: em outras palavras, como observamos repetidas vezes, não podemos abandonar a responsabilidade e esperar passivamente que Deus mortifique o pecado em nosso favor. A vida cheia do Espírito é um esforço ativo
vigoroso e útil, em que se trabalha a salvação com temor e tremor. John MacArthur Jr. está abordando aqui aquele esforço diário que é feito para não pecar. Porque, embora o ponto aqui seja a confissão de pecados, mas é mais importante evitar o pecado do que ter pecado e ter de confessar esse pecado. Então, é necessário que haja esse esforço prévio, anterior à confissão, ou seja, esforço para não pecar. E eu lembro a carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, em que o apóstolo diz assim: filhinhos, eu digo isto para que não pequeis. Diz ele assim, para que não pequeis. Ou seja, vocês devem se esforçar para que vocês não pequem. Mas se vós pecardes, tendes o advogado. Então, ele diz o seguinte: no primeiro momento, o esforço deve ser para não pecar. O esforço deve ser para não pecar. E no segundo momento, se escapou da primeira situação, se acidentalmente pecou, é necessário que se faça a confissão. Lembra, confissão a Deus e confissão ao próximo também e nas circunstâncias que isto exija. Passar agora para o último ponto desse nosso estudo, que é a psicoterapia da intercessão. Esse ponto da intercessão, eu já citei antes aquela oração sacerdotal de Cristo. Esse ponto é de fundamental importância porque mostra, acima de tudo, o nosso cuidado para com o outro, a intercessão. A intercessão era um ofício sacerdotal, era um labor na antiga aliança. O sacerdote fazia isso constantemente e havia um momento em que o sacerdote apresentava a Deus os pecados do povo. Ele era a pessoa para dizer: Senhor, fulano, beltrano, ciclano, o meu povo pecou contra o Senhor. Essa ideia do sacerdote fazer a intercessão, ela foi entendida na Reforma Protestante do século XVI como um ofício estendido a todo aquele que crê em Cristo como Salvador. Ou seja, todos nós podemos interceder por nós mesmos junto a Deus e também pelo próximo. O que eu quero realçar nisto é que quando você ora pelo próximo, em favor do próximo, você demonstra importar-se com ele, cuidar dele. Fulano, estou orando por você. É o mesmo que dizer: fulano, eu me importo com o seu bem-estar e eu estou intercedendo junto a Deus por você. Quantos pedidos de oração nos chegam toda semana para que nós façamos esses pedidos junto a Deus? Essa semana mesmo, aqui no bairro, recebi um WhatsApp de uma pessoa amiga intercedendo, pedindo por uma outra pessoa do seu conhecimento. Eu não conheço essa terceira pessoa, conheço o meu amigo aqui do bairro que me fez o pedido de oração. E já está aqui no meu caderninho, né? Já pedi a Deus por essa pessoa, já também deixei escrito lá nos pedidos de oração do nosso boletim online, para que no domingo, no boletim da Igreja Presbiteriana de Madureira, este nome venha lá, para que não somente eu, mas também toda a igreja ore em favor dessa pessoa. Veja só, eu aqui estou orando em favor de uma pessoa que eu sequer conheço pelo primeiro nome. E só sei o nome, não sei de quem se trata, os relacionamentos dessa pessoa, mas isso demonstra que eu me importo com o bem-estar dessa pessoa. Então a oração intercessória,
a intercessão, o caráter intercessório da oração, ele é de fundamental importância também por mostrar que você se importa com outra pessoa. Você tem um cuidado para com outra pessoa, que é objeto da sua oração. Você ora em favor dessa pessoa. E isso é de fundamental importância para a sua vida, para a vida de cada um de nós. Eu quero fazer a menção aqui de uma palavra de Douglas Kelly, em que ele, autor do livro Se Deus Já Sabe Por Que Orar, Douglas Kelly, na página 129 do livro, ele diz assim: na cruz, está se referindo a Cristo, o vemos não somente de joelhos, mas literalmente colocando na brecha com seu corpo para receber em si a ira de Deus, que de outra maneira nos deveria destruir. Aqui vemos alguém realmente maior do que Moisés, não somente intercedendo junto a Deus pelos outros, mas levando sobre si a ira divina, recebendo todo o nosso castigo. E a explicação aqui para a expressão colocando na brecha refere-se a uma história que ele próprio contou em seu livro de um menino holandês que salvou a nação colocando seu dedo num buraquinho que havia no dique. O que é um dique? Muralha construída para separar o mar do norte do campo e da cidade onde se vivia. O garoto ficou com o dedo naquele buraco até vir o pessoal especializado e evitar que houvesse uma inundação. Interessante isso, né? Colocando o dedo na brecha. Muito legal essa história contada por Douglas Kelly no livro Se Deus Já Sabe Por Que Orar, que é um questionamento que às vezes nós fazemos, né? De forma infundada, mas o ser humano é questionador por natureza. Se Deus já sabe aquilo de que necessita, eu não preciso nem falar. Senhor, atende aquilo que o Senhor já sabe. Eu sei que Deus já sabe. Deus conhece todas as coisas. Mas Ele quer ver o seu agir, o seu pedido, a sua forma em que você se quebranta diante dele e fala com ele em oração. A ele suplica, a ele pede em oração. Esse caráter psicoterapêutico da intercessão faz com que você use aquela palavra que eu já expliquei em um sermão, a palavra empatia. Você se coloca no lugar do outro e colocando-se no lugar do outro, você pede por ele, você intercede por ele, porque você quer ver o bem-estar dele. Quem é que fez isso com eficácia? É óbvio que foi Jesus Cristo, o nosso Senhor. E no exemplo, na figura usada por Douglas Kelly, ele colocou o dedo na brecha, no caso ali o corpo dele todo, recebeu aquele impacto da ira de Deus contra si, e nós que estamos do outro lado não fomos atingidos por essa ira de Deus, porque Cristo se colocou na nossa frente e recebeu essa ira no seu próprio viver. Não é? Tão importante Cristo, por essa razão, que ele é o sumo sacerdote, o sacerdote perfeito. Vou retomar aqui o que eu estava falando, porque entrou uma mensagem de WhatsApp. Toda vez que entra uma mensagem de WhatsApp, interrompe um pouquinho a minha fala. Eu peço aos irmãos que não me enviem mensagem de WhatsApp neste momento, porque acabo interrompendo a live. Eu estou falando usando o celular e quando a mensagem de WhatsApp entra, eu acabo tendo interrompida ali a live. Então, volta ao que eu estava dizendo. Quando Cristo se coloca no nosso lugar, na cruz do Calvário, ele recebe a ira de Deus, ele recebe esse impacto
impacto da ira de Deus que não nos chega. E ele é o verdadeiro intercessor. Ele se coloca no nosso lugar para que nós não recebamos a pena da ira de Deus contra nós. Perfeito? Então, é importante nós considerarmos isso, que Cristo, ele se coloca no nosso lugar, ele se coloca diante de Deus para receber a ira de Deus e nós ficarmos a salvo dessa ira de Deus. Meu prezado irmão, minha querida irmã, eu estou agora a concluir esse assunto e vou fazê-lo como costumo fazer, repetindo os pontos aqui abordados e fazendo uma breve consideração, já terminando cada um deles. O nosso tema é o caráter psicoterapêutico da oração. E eu acho que não falei no início, mas eu quero dar o crédito aqui àquelas obras que foram pesquisadas para produzir esse estudo em 2004, que eu estou a reprisar hoje. Eu quero citar aqui as obras de E.M. Bounds, Poder através da Oração, produzido na cidade de São Paulo pela Imprensa Batista Regular em 1976. João Calvino, O Livro de Ouro da Oração, São Paulo, pela Novo Século, 2003. Richard J. Foster, Oração, o Refúgio da Alma, São Paulo, United Press, 2001. O Hallesby, Oração, São Paulo, Casa Editora Presbiteriana, 1981. Douglas Kelly, Se Deus Já Sabe, Por Que Orar, São Paulo, Cultura Cristã, 1996. Eu citei também John MacArthur Jr., Sociedade Sem Pecado, primeira edição, Editora Cultura Cristã, 2002. E outras obras que nos foram importantes aqui para produzir este assunto. E o primeiro argumento, o primeiro ponto desse assunto, a psicoterapia da súplica. O segundo, a psicoterapia da confissão de pecados. O terceiro, a psicoterapia da intercessão. O que se conclui desse estudo? Que a oração, ela faz bem à alma. A oração faz bem ao coração. Produz refúgio seguro para cada um de nós. Produz aquele amparo de que nós necessitamos nos dias da nossa vida. Produz para nós aquela tranquilidade, sabendo que alguém está cuidando de nós. E 3 aspectos são, portanto, importantes aqui. Primeiro deles, a súplica. Devemos apresentar a Deus o nosso pedido de oração. Suplicar a Ele o favor dele para cada um de nós. Segundo, devemos confessar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, diz a palavra do Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o terceiro é a intercessão. Quando nós fazemos a nossa oração, observando esses 3 aspectos, nós trazemos para a nossa alma uma tranquilidade muito grande, uma alegria, um viver restaurado por Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, meu prezado amigo, nesta quarta-feira, 6 de maio. Que Deus guarde o seu coração. Não deixe de fazer a sua oração. E como um estudo específico sobre oração, eu vou terminar com oração. Bendito Deus, eterno Pai, bendito seja o teu nome, de geração em geração. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra,
o Deus que está conosco em todas as horas, em todos os momentos da nossa vida, e o Deus que precisa ser adorado em espírito e em verdade. Senhor, que o Senhor atenda a nossa oração, especialmente em relação a esta pandemia a que todos estamos sujeitos, sofrendo, padecendo, alguns, ó Deus, até já chorando os seus mortos, outros lutando com os seus enfermos em leitos de hospitais, ou até mesmo em casa, a apreensão, o medo que essa doença gera naqueles que a contraem. Suplicamos a Ti a Tua mão poderosa, o Teu favor especial para este momento de cada um de nós aqui na face da terra. Sabemos, ó Deus, que temos pecado por palavras, pensamentos, ações. Que o Senhor seja bondoso para conosco e misericordioso e nos perdoe os pecados. E, ó Deus, que vivamos sempre a interceder uns pelos outros, para assim, como diz a Tua palavra, sermos curados. Que assim o Senhor nos ajude e nos abençoe. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor amado. Amém. E assim, estamos a encerrar a nossa live de hoje. Teve ainda há pouco uma pequena interrupção por uma mensagem de WhatsApp. Deus abençoe todos vocês, guarde, cuidem da sua saúde. A gente se vê numa outra oportunidade, Deus quiser, na próxima semana. E aproveito esses momentos finais para mandar aqui alguns abraços. Eu estou olhando especificamente para as mensagens que estão entrando aqui. Alô, reverendos Carlos Alberto Monteiro, Paulo Severino, Deus abençoe. Luzia Monteiro, que Deus abençoe. Heloísa Santos, que Deus guarde o seu coração. São esses os recadinhos dessa hora e vamos concluir a mensagem. Deus abençoe a todos.